a senhora falando sobre algumas situações que aconteceram, fez declarações que me deixou assustado, né? Coisas assim que... Por favor, conte, esclareça para o povo. Boa tarde. Quem chegou agora no programa, a professora Denise Leal. Por favor, professora, apresente seu currículo, se apresente. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada mais uma vez. Então, eu sou professora do curso de Direito da Federal de Sergipe há 25 anos. É importante, até por honestidade intelectual, dizer que estive candidata a reitora. O processo ainda está judicializado, a gente aguarda aí, acreditamos que não está longe de uma decisão judicial. A questão só foi definida, digamos, administrativamente, e estava tocando minha vida, dando minhas aulas, cuidando das orientações, quando, no início de março, eu sou convidada para participar de uma live com outros colegas, professores universitários de outras universidades federais. O professor Pablo Lolo, um querido colega da Federal da Grande Dourados, me convida para discutir universidade no pós-pandemia. E para isso ele convidou também outros colegas, o professor Marcelo, da Federal do Mato Grosso, pró-reitor de Extensão e Cultura da Federal do Mato Grosso, e o professor Rectenwald, que é reitor da Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó. Coincidentemente, quem puxar pela memória vai se recordar que no início de março sai exatamente a decisão relativa ao toque de recolher, a um endurecimento, a um aprofundamento das medidas restritivas, como se diz, agudizando, tornando mais rigoroso o lockdown. E essa decisão foi baseada numa tal de uma pesquisa desenvolvida por professores da Federal daqui com pesquisadores da Universidade Federal da Fronteira Sul. Me chamou a atenção, eu fiz esse comentário com o reitor da Federal da Fronteira Sul e ele se surpreendeu com a notícia de se desconhecer qualquer parceria entre a universidade lá de Chapecó e a daqui para pesquisa relativa aí à Covid e que poderia examinar. Então ele disse que eu poderia fazer uma consulta formal sobre que parceria é essa, desde quando existe, quem são os envolvidos, e dessa forma fiz o questionamento. Tanto dirigi essas perguntas para a reitoria da Federal da Fronteira Sul, como esses mesmos questionamentos para aqui a Federal de Sergipe. A Universidade Federal da Fronteira Sul me responde em 15 dias. Já a Universidade Federal de Sergipe me responde praticamente um mês depois, e a resposta vem na forma de um documento escrito pelo professor Lisandro Alves. Eu não dirigi nenhum questionamento ao professor Lisandro Alves. Os questionamentos, se existia um convênio, uma parceria, quem eram os envolvidos, desde quando essa parceria existia, foi dirigido às respectivas reitorias. E o que é que vem de resposta lá do Sul? Que nos registros daquela universidade não havia institucionalizada nenhuma parceria, nenhum convênio, nenhuma cooperação técnica entre a universidade daqui e a de lá. Só que quem for buscar o documento que embasou o decreto, são registrados 2 gráficos. Esses gráficos apontam um pico elevadíssimo entre final de março e começo de abril, e com essa justificativa é que, basicamente, falava também da ocupação de leitos, de UTI, mas foi principalmente os gráficos relativos aos picos aí de letalidade, de mortes e internações, que justificou essa, digamos, radicalização no lockdown. Me surpreende saber que 2, digamos, gráficos supostamente assim, científicos, não é? Com a sigla logo abaixo apenas da Federal da Fronteira Sul. Como eu disse, o professor Lisandro é quem responde, eu não entendi, porque os questionamentos foram dirigidos para a reitoria, dizendo que tem uma parceria com um professor lá da Federal da Fronteira Sul.
há um ano que ele desenvolve essa pesquisa com outros professores daqui, mas com esse professor da Federal da Fronteira Sul, e a reitoria de lá o que diz é, não, esse professor tirou uma licença capacitação de 3 meses no ano passado, entre fevereiro e maio, e ele ia pesquisar, fazer uma atividade distinta. No finalzinho dessa licença capacitação de 3 meses, ele muda para dizer que vai pesquisar letalidade e internações em Sergipe, e de fato a capacitação dele é em maio. Então eu não entendi como é que esses gráficos aparecem agora, praticamente um mês depois que encerrou essa capacitação, essa liberação da universidade, e como eu dizia hoje lá no programa do Gilmar Carvalho, eu não posso utilizar o nome da universidade a partir de uma parceria que eu firme com algum colega, se essa parceria não está institucionalizada, se ela não está devidamente cadastrada. Sim, foi isso mesmo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na entrevista que a senhora deu foi que a senhora informou que numa conversa que teve com o reitor, o senhor Lisandro Borges não tinha autorização, não estava representando a Universidade Federal de Sergipe. Porque uma das indagações que eu fiz formalmente à reitoria é sobre exatamente essa condição do professor Lisandro. E aí volto a dizer, eu não tenho uma relação próxima com o professor Lisandro, como todo e qualquer colega respeito, mas aqui eu estou fazendo uma análise objetiva. Movida, sim, pelo apreço que eu tenho à instituição, onde me encontro lá há 25 anos, dedicando o melhor de mim, um espírito público também que me move, e dessa forma eu questionei a reitoria sobre a condição do professor Lisandro. Ele desenvolve uma pesquisa, apresenta essa pesquisa com esses gráficos, e ele está no comitê científico que, com base nessa pesquisa, decide o aprofundamento do lockdown. E aí eu usei essa expressão. Não haveria um possível conflito de interesses aí? Como é que eu sou o responsável pela pesquisa e no comitê científico eu sou a voz da universidade, a voz científica para decidir, me manifestar por um possível lockdown? Eu entendo que era necessário um certo distanciamento, né? Não ter esse envolvimento direto no material produzido que é encaminhado para o comitê decidir. E fora essa questão, tem o fato que ele não tem uma representação, ele não tem uma autorização para representar a UFRGS. Eu tenho aqui uma composição do comitê científico, ele é o único, com muitas aspas agora, o único cientista do comitê. Você tem um comitê ali que tem vários nomes, e ele é o único que tem a autorização, tem que dizer, ele, no caso, tem autorização na Universidade Federal de Sergipe. Todas as medidas que foram adotadas pelo governador Belivaldo Chagas foi embasada pelo Lisandro Borges. Então, assim, é algo extremamente grave. Eu não sei se você se recorda, Rodrigo, ou mais alguém que acompanhou essa minha entrevista no Gilmar Carvalho, na Jornal FM pela manhã, eu exatamente dizia que estive com o reitor, mas, de fato, eu soube que o próprio jornalista já vem cobrando informações sobre essa composição no comitê científico, quem escolheu, indicou o professor Lisandro. Ele disse na reportagem, isso foi o próprio Gilmar Carvalho, aliás, na entrevista, que tem mais 5 nomes. Eu ouço falar em possíveis nomes, mas eu volto a dizer o que disse também pela manhã. Há uma grande incógnita, porque eu já participei de comitês, de fóruns, onde eu representava a universidade. Mas para ter esse assento nesse colegiado, um fórum, uma comissão, um comitê, tinha um ato formal me designando. Uma portaria, um ofício indicando a professora Denise ou qualquer outro colega para ser representante da universidade em algum espaço.
fórum, comitê, comissão, e até hoje não apareceu esse ato formal de onde partiu essa indicação, essa nomeação. O que custa apresentar? Desde quando? Porque, pelo que eu me recordo desses documentos, nós já estamos há mais de um ano da pandemia e, de fato, ele está aí já há um bom tempo. E em todos os documentos é como você coloca, Feju. Abaixo do nome dele vem o FS. E aí me surpreendeu na audiência de ontem com o reitor, onde eu questionei essa situação do professor Lisandro, ele dizer que não é propriamente uma indicação da universidade, que não foi uma indicação que partiu da reitoria. E aí eu disse, olha, se foi então do governador, se foi da secretária de saúde, então abaixo do nome dele deveria constar Governo de Sergipe, Secretaria de Estado da Saúde, e não o FS. Porque, de fato, a gente vive um momento em que a chamada voz da ciência, o chamado discurso científico, é prestigiado demais. Ele foi sequestrado. Porque, olha, eu ensino já há um bom tempo também metodologia do trabalho científico. E não há como falar na ciência em verdade absoluta. O que há são hipóteses científicas que, a partir exatamente da experiência, da investigação, da análise, essas hipóteses se confirmam ou não. A gente vive esse momento da pandemia. Então, há aqueles que advogam de que o único caminho para o enfrentamento da pandemia é o distanciamento social, é o lockdown, enquanto outros defendem a imunidade de rebanho, onde também há outros que levantam a tese do tratamento precoce. Então, assim, são teses que, do ponto de vista, assim, da ciência, não podem ser admitidas, nenhuma delas, em caráter absoluto. O que é necessário é observar, é confrontar. Por exemplo, a gente trabalha no campo da produção científica com o chamado double check. Ou seja, os trabalhos, as pesquisas realizadas, elas precisam ser publicizadas, publicadas, os métodos utilizados precisam ser apresentados para que a comunidade científica tome conhecimento e, tomando conhecimento, possa ali verificar se esse método de fato levou a esse resultado, se essa hipótese científica se confirma ou não. Mas o que é que a gente tem? No caso mesmo desse documento que foi apresentado ao governador e que embasou, eu fui atrás de identificar onde essa pesquisa foi publicada. Qual o nome da pesquisa? Qual o periódico que publicou? Quem são os responsáveis? Lá no documento aparece só o FFS 2020. Aí tem um estudo que aparece só o nome do professor Lisandro e do professor Anderson Alves, que é esse professor da Federal da Fronteira Sul. Em outro documento, em matéria jornalística, são mencionados mais dois professores, nomes de dois professores da universidade. Então, é tudo muito confuso, é tudo muito nebuloso. E, como eu disse, onde falta transparência, onde falta explicação, apresentação clara da situação, sobra o quê? Especulação, dúvida. E eu, enquanto fazendo parte da universidade, para mim é até constrangedor, porque é uma universidade pública. O princípio da publicidade, da impessoalidade se impõe. É algo realmente grave. Eu estou aqui boquiaberto. Vamos continuar conversando, falando sobre isso. Primeiro, essa situação do senhor Lisandro Borges, porque como é que ele conseguiu, quem deu essa autorização para ele representar a Universidade Federal de Sergipe, se nem o reitor? Se o reitor, que é o responsável pela Universidade Federal de Sergipe, não sabe, quem deveria saber, professor? Quem deveria saber sobre essa situação? Segundo, essa questão dos estudos, dessas pesquisas,
não serem transparentes, não existia uma transparência. O governador precisa explicar, é algo que o próprio professor Lisandro Borges precisa explicar, porque eu acompanho outros jornais, eu acompanho outros programas de rádio, e até onde o próprio Lisandro Borges, ele participa, ele é sabatinado, e a gente consegue perceber uma arrogância. Eu lembro que num programa de rádio, ele foi questionado pelo jornalista, pelo radialista, da seguinte forma: Lisandro, existe um grupo de professores na UFES que está questionando o seu estudo. A única resposta dele foi o seguinte: enquanto uns trabalham, os outros ficam aí. Essa foi a resposta. Que fique claro que os microfones do programa, os microfones da rádio, estão abertos para o professor Lisandro, estamos citando ele nominalmente. Aqui não temos a intenção nenhuma de ofendê-lo, de atacá-lo. Aqui a gente só quer saber a verdade. Queremos esclarecer para a população a verdade. E o que não está aparecendo neste exato momento é a verdade. Professora, fale um pouco mais sobre essa questão da transparência. Eu volto também aqui a destacar que respeito todos os colegas, não se trata de uma questão pessoal, longe de mim. Agora, foi uma situação em que eu fui, como se diz, participei de uma live, coincidentemente, dessas coincidências da vida, o reitor da Federal da Fronteira Sul estava, a gente já tinha um contato anterior, mas não tão próximo. Depois dessa live, estreitamos mais assim e toquei nesse assunto sobre essa pesquisa, que envolve o professor agora citado e um outro colega lá da Federal da Fronteira Sul. Nisso, também um professor de matemática, vendo esses gráficos, se surpreende com esses gráficos, porque ele me liga e diz: minha colega Denise, quem é que está nesse comitê científico? Quem são os responsáveis para admitir um estudo dessa natureza? Ele é especialista em modelagem matemática, ele se surpreende com a falta de referências sobre essa pesquisa. Cadê o que ele chama de a memória do cálculo para fazer essas projeções? O Flávio é mais das exatas, né, Flávio? Mas ele fala de que para se fazer uma projeção é preciso também explicitar quais os fatores, as variáveis que foram consideradas. Bem, uma modelagem, como o próprio nome diz, precisa ter modelos. E aí esses modelos, como é que eles foram construídos? Qual é a memória da construção desses modelos para fazer essa projeção? Então esse professor de matemática, surpreso em absoluto com esses gráficos, com pico de 7.000 casos, e se você pega o gráfico e compara com o que ocorreu no período, é assim, drasticamente inferior às projeções que foram feitas. A gente reconhece que a pandemia é grave, o vírus é um vírus, parece que diferente de tudo que já se viu, é avassalador em relação a pessoas tidas como saudáveis, enquanto outros tidos como mais suscetíveis, com comorbidades, superam a doença, se curam, uns reagem bem ao que seria um tratamento inicial, outros não, né? Algumas cidades, alguns estados, alguns países adotaram o lockdown, outros não, preferiram trabalhar com a noção de isolamento vertical. E dessa forma o que a gente tem é isso, eu diria que o mundo todo, e até dentro do Brasil, essa situação de que não há respostas absolutas, uma resposta única para um problema tão complexo. Mas me preocupa também isso. É como se alguns se arvorassem de donos da verdade científica, se valessem dessa, que a gente chama, não é, de argumento de autoridade, porque veja a composição do comitê científico. É uma composição eclética, política, mas, ao mesmo tempo, a representação daqueles que, digamos, têm assento no governo ou na sociedade civil, quem é que vai, talvez, confrontar a verdade do representante da universidade?
aquele que seria, em tese, a voz da ciência. Então, é tudo muito inquietante, para dizer, né? Preocupante, e eu acredito que há pessoas, autoridades envolvidos que precisam dar respostas. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Feju, boa tarde a professora Denise. Esse primeiro bloco, né, foi bem revelador, né, em relação a essa questão do comitê científico. Há algum tempo, nós do Direito Sergipana, né, tem questionado a legitimidade desse comitê, que claramente é um comitê pouco transparente, né, não tem, aliás, transparência nenhuma, né, a gente não sabe como é feita as indicações, como é feito esse processo de escolha dos membros que compõem esse comitê, né? Inclusive nós fizemos uma publicação falando sobre um dos integrantes, que é um rapaz ligado ao LID, que é o Grupo de Lideranças Empresariais, que é um grupo coordenado pelo filho do João Dória, né? Um grupo criado por João Dória, ele viveu disso por muito tempo, que é o governador de São Paulo, e ele tem uma pessoa dele dentro do comitê do técnico científico do Sergipe, né? Isso é uma coisa que de se questionar, né? Por que um movimento, um grupo como o LID, né, que é do governador João Dória, coloca representantes dentro de comitê científico do estado de Sergipe, né? O LID, como a gente tinha questionado, surgiu aqui em Sergipe tem muito pouco tempo, tem acho que menos de 2 anos de atuação. Então, essa situação é de se questionar, né? Será que nós estamos sendo governados por uma política determinada de cima para baixo, né? Como você bem disse, muitas das medidas colocadas aqui pelo governo do estado foram copiadas do Plano São Paulo, do plano lá do governador João Dória. Medidas que não deram certo, sabidamente, hoje a gente sabe disso, as medidas de isolamento social, daquelas medidas de quarentena, de trancar todo mundo em casa, a campanha Fica em Casa, né? Não deu certo, não salvou vidas e ainda tirou o emprego de milhares de pessoas, né? Sergipe é o estado mais prejudicado com isso. São 20% da população do sergipana desempregada. É um número assolador, é desolador ver tanta gente desempregada no estado como o nosso. Um estado que é pequeno e que tem toda a capacidade de se desenvolver, mas infelizmente, graças à incompetência dos gestores, acontece de nós estarmos vendo uma situação dessa, né? O estado como o terceiro do país em número de desempregados. Então, a gente tem que questionar realmente a legitimidade desse comitê, diante do que a professora Denise falou, né, claro. Existem ainda mais evidências que tiram a credibilidade desse comitê coordenado pelo governador Belivaldo Chagas, que infelizmente tem endossado essas medidas de toque de recolher, tranca tudo. A gente passou, né, inclusive fizemos aquele evento no sábado na Orla de Atalaia, num sábado à tarde, a orla vazia, porque não tem nada aberto, não pode abrir, né? Infelizmente, muitas famílias dependem daquilo para viver, dependem daqueles restaurantes, daqueles bares, estão sofrendo com as decisões adotadas. E Sergipe é um dos únicos estados que ainda fecha nos finais de semana, principalmente aqui na região metropolitana do estado, né? Então, eu queria fazer alguns questionamentos em relação voltando à temática, né, do programa, sobre esses estudos, né? Como a senhora disse, o estudo que foi apresentado, os gráficos não passaram muito longe, né, da realidade. Se você for pegar o gráfico do Ministério da Saúde, gráfico de contágio e de morte, ele foi muito diferente do que foi apresentado nessa pesquisa. Então ficou muito abaixo, ou seja, o estudo era uma projeção alarmista para poder, acho que, incentivar talvez o governador a adotar até medidas ainda mais duras. E uma questão, né? Se esses estudos eles não foram, como o reitor disse, que a Universidade Federal do Sergipe não indicou o Lisandro, e se a Universidade Fronteira Sul também não faz parte dessa pesquisa, em tese a gente poderia dizer, né, que os recursos utilizados para pagar esses estudos foram recursos privados, não é isso? Já que a universidade pública não estaria participando diretamente disso. Mas esse é o questionamento. De onde veio o dinheiro para pagar essas pesquisas, esses estudos que foram feitos pelo Lisandro, junto com esse outro professor da Universidade Fronteira Sul, para trazer essas pesquisas
sem fundamentação, que estiveram muito longe da realidade, ou seja, um dinheiro público, um dinheiro que foi jogado fora. A gente não sabe, a gente quer saber isso, se o dinheiro é público. Esse é um questionamento que fica até promissor. Depois de tanta coisa que a gente ouviu aqui, professora, por favor, a resposta. É evidente que eu entendo, em parte, essas colocações que o Flávio traz, mas vou me ater a esses aspectos, digamos assim, mais relacionados à Universidade Federal de Sergipe. Quanto, assim, ao financiamento dessas pesquisas que envolvem o professor lá da Federal da Fronteira Sul e o professor Lisandro, eu confesso, assim, que não tenho ainda conhecimento. Eu trabalho, eu dou aula, tenho minhas orientações e aí fico procurando essas informações, como eu disse antes. Quando eu recebi a resposta lá do reitor da Federal da Fronteira Sul, eu fui para a página da Universidade Federal de Sergipe, fui para a página da Fundação de Apoio, para a FAPESE, para procurar projetos de pesquisa cadastrados, algum financiamento, e de fato, lá na Fundação de Apoio à Pesquisa, na FAPESE, o que tem sobre Covid são 3 projetos. E no que já houve de disponibilização de dados, não localizei nem o nome do professor Lisandro, nem o nome desse professor da Federal da Fronteira Sul. Também há uma dificuldade, como eu disse antes, porque toda pesquisa científica, digamos assim, para ela ter um certo respaldo científico, ela precisa ser conhecida e, digamos, examinada pela comunidade científica. Eu não sei onde essa pesquisa foi publicada. Não há informação sobre em qual periódico, além dos 2 professores. Quem mais, se de fato esses 2 outros que são citados em reportagens, se de fato eles participaram da elaboração desses gráficos. E aí, o que ocorreu, Flávio, Rodrigo e os ouvintes, é que nessa pesquisa que eu fui fazendo para tentar descobrir quais são os projetos de pesquisa institucionalizados, dos quais o professor Lisandro faz parte, o que eu encontrei foi a menção de que ele chefia uma força-tarefa UFES, força-tarefa UFS. E aí complica mais ainda. Né? Cadê aí uma portaria? Quem são os integrantes dessa força-tarefa? Quem o nomeou? Então, assim, quem preside uma força-tarefa, pelo menos assim, para a gente parecia ser o representante da Universidade Federal de Sergipe nesse comitê, ao mesmo tempo está realizando aí pesquisas e elaborando gráficos, projeções. Eu admiro uma pessoa que trabalha, que se dedica. Agora, é importante a gente também, né, apresentar as condições em que a gente trabalha, de onde veio a incumbência, que resultados estamos produzindo. E dessa forma, eu acho isso. É preciso maior clareza. Na pesquisa, o que eu encontrei foi isso. O governo do estado, via Fundação de Apoio, repassou para a universidade 4,6 milhões para financiar projetos. Foram apenas 3 projetos contemplados com esses 4,6 milhões. Esses projetos foram contemplados sem um edital publicado para que professores, pesquisadores da universidade pudessem apresentar, submeter seus projetos de pesquisa. Então, já imaginou assim um montante de mais de 4,5 milhões, quantos projetos não poderiam ser financiados, né, para o enfrentamento da Covid. Descobri um outro no valor de R$720 mil, e está sob sigilo. Quem entrar na página da FAPESE vai ver que está sob cláusula de sigilo e confidencialidade com base na Lei 8.984. Só que essa lei é a que rege a relação das fundações de apoio com as universidades.
E o que a lei diz, determina, é publicidade total, que a página da Fundação de Apoio tem que colocar todos os contratos, todos os convênios, todos os pagamentos efetuados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, agentes públicos. E nesse projeto de 720 mil, você não sabe quem é a equipe, só tem o nome da professora coordenadora, eu não vou citar o nome. Não entro aqui na discussão sobre o mérito do projeto, a competência da professora, assim como também não questiono, assim, a competência do professor. Agora, por que esse sigilo? Qual a razão quando a lei determina exatamente o oposto? E a única informação que chega da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da universidade é que esse projeto de 720 mil é financiado pela JBS. Bem, a JBS é uma empresa e é louvável qualquer empresa patrocinar, financiar projetos de pesquisa, mas aí também se questiona qual é a empresa que não quer, digamos assim, não é, surfar na onda, né, de uma ação social. Qual a razão desse sigilo? A grande questão é essa. Por que não haver transparência? Nosso questionamento aqui não é o financiamento, não é quem financia. Não é. A questão toda é a transparência. Desde o início aqui da nossa conversa, nosso bate-papo, ele gira em torno disso, da falta de transparência, né? Porque em todas as coisas que a senhora, essas informações que a senhora vem colocando aqui, falta transparência. Quem foi que indicou o senhor Lisandro para ser o representante da Universidade Federal de Sergipe, já que o reitor, que é o responsável mor, né, o senhor responsável pela Universidade Federal de Sergipe, não sabe? Quem sabe? Essas informações em relação aos estudos. Que estudos foram esses utilizados para embasar aí as decisões do governador Belivaldo Chagas? Não temos essa base, né? Em relação a essas informações sobre que o professor Lisandro trabalha em parceria com um professor de uma outra universidade, mas só que já não tem uma conexão muito forte entre as universidades. Falta a institucionalização dessa parceria. É tudo de boca, né? É tudo de boca, como se fosse uma coisa assim, não tem licitação, então não tem regra nenhuma, não tem nada. Aí essa questão agora de dinheiro, esse dinheiro que vem sendo gasto, esse dinheiro que financia esses estudos. De onde é que vem? Quem está pagando? Quem está financiando isso? É com dinheiro, nosso dinheiro? E mesmo que não fosse dinheiro privado, que já é um outro tema que é muito polêmico, mas assim, vamos ficar só nisso, porque todas essas decisões tomadas, o senhor Lisandro Borges, aqui a gente não está incriminando ninguém, só queremos resposta. Porque quando a gente lê a composição do comitê científico, as pessoas que estão assessorando o governador Belivaldo Chagas, ele é o representante da ciência. Ele é um indivíduo lá, claramente que existem outras pessoas, né, professora? Então ele que é o chefe da tropa, então a responsabilidade hierárquica acaba sendo, de uma certa forma, dele. Então assim, ele é a pessoa. O Flávio falou muito sobre a questão do LID, eu já vi que tem representante tem outros representantes de outros órgãos que não tem nada a ver com a ciência, que você vê são órgãos políticos, são órgãos de indicação de pessoas que, ao meu ver, não tem uma conexão com o todo da sociedade. São pessoas que estão numa camada acima, que acreditam, que vão acreditar na palavra do senhor Lisandro Borges e vai levar aquilo como verdade. E as informações, que foi o que aconteceu, passamos mais de um ano aí assistindo medidas draconianas, né, medidas que só abalaram a vida das pessoas, e ônibus lotados. Né, Tivemos aí uma diminuição dos casos, então o comitê científico falou que pode ter eleição. O comitê científico falou, o governador pode lotar aquele ginásio lá em Nossa Senhora do Socorro. Então assim, as coisas precisam ser explicadas, e a única coisa que cobramos é isso. Professora, a senhora está fazendo aqui um trabalho de esclarecimento, de questionamento, para que as pessoas tenham uma resposta que é a primeira vez que eu vejo isso, é a primeira vez que eu assisto isso. Né?
Eu confesso que não é fácil na minha situação, porque posso ser mal interpretada, mas é o preço que a gente paga de ter coragem de, diante do errado, diante do nebuloso, do que não está em conformidade com, digamos, a ordem jurídica, com as exigências de transparência, de impessoalidade. E foi isso. Por um acaso, estive com esse pró-reitor, tocamos nessa parceria que eu imaginava que existia. Um colega professor de matemática questiona os gráficos e aí ele pede para eu sondar quem são essas pessoas. E nisso eu fui nesse trabalho. Não sei se os ouvintes sabem, mas minha especialidade, quando eu passei na Universidade Federal de Sergipe, em 96, como professora substituta, no ano seguinte ia ter concurso para professora efetiva. E nesse mesmo ano de 97 teve um concurso para a Polícia Federal. Então eu sempre gostei dessa área penal, criminal. E aí eu passei nos 2 concursos, só que eu optei pela universidade. Eu passei no concurso da Polícia Federal de 97. E não estou querendo aqui falar nada de incriminar ninguém, longe de mim. O que eu quero, um filme, né? não, o que eu quero dizer é que eu sempre gostei de apurar as coisas. Digamos que um certo veso, uma certa veia investigadora, digamos assim, junto à curiosidade científica, sempre me marcou. E aí eu fui nesse trabalho, digamos assim, que de investigador. Na ciência, a curiosidade científica também, essa minha predileção pela apuração dos fatos, e aí, puxando o fio, vem essas informações. Não tem aqui, nesse EP Sergipe, o nome dos professores daqui da Federal, o professor Lisandro, o professor lá da Fronteira Sul. Mas aí, olhando os nomes de quem faz parte do projeto de pesquisa, eu encontro lá o nome de uma mulher mais associada a uma MEI, uma empresa individual, né? E eu vou atrás, é uma MEI cadastrada, registrada em São Paulo e que recebe 3 parcelas de 7.100 para uma espécie de assessoria de marketing, de redes sociais, de imprensa, num projeto de pesquisa sobre Covid. Então, eu digo, em plena pandemia, com necessidade de investimentos na área de saúde, UTIs lotadas, equipamentos, insumos, necessidade de adquirir, pessoas fechando seus negócios, pessoas perdendo seus empregos. E eu identificar ali 21 mil, até agora, pagos, com recursos públicos, num projeto de pesquisa para o que seria assessoria de marketing de redes sociais, digo, não dá para a gente se calar, não dá para a gente não ver que há problemas aqui e dessa forma que sejam apurados os fatos. Eu vejo com muita gravidade. Eu estou no serviço público e sei do quanto, infelizmente, a gente ainda sofre com uma fama, não das mais agradáveis, das mais agradáveis. E é isso, a gente tem que ter sempre presente, servidor público é para servir com espírito público. E para isso eu entendo que tem muita coisa que não está em sintonia com esse espírito público. Correto, né? E tem até o Denis mandou aqui um questionamento sobre essa questão do comitê, né? Cadê as atas das reuniões desse comitê técnico? Bem lembrado. São várias coisas que foram colocadas aqui no programa, né? Vou fazer aqui mais considerações, que eu acho que já está se aproximando da hora de encerramento. A gente está dentro do que foi dito aqui, né? Cada vez mais tendendo a acreditar, né, que nós estamos sendo guiados por um comitê técnico-científico que não tem credibilidade, que não tem legitimidade, que a gente não sabe quem paga esses estudos, que a gente não, ou seja,
é total falta de transparência. E ainda vem essas questões dos gastos com questões, por exemplo, marketing de pesquisa de Covid. E esse marketing, inclusive, se houve esse marketing foi muito mal feito, né? Ou seja, pagaram a empresa que não tem competência para isso, porque ninguém viu, a população sergipana acho que não viu isso acontecer, né? Não viu qual o resultado dessa pesquisa que foi realizada, qual o trabalho que foi desenvolvido, né? Então é total falta de transparência. A população sergipana precisa saber, né? Precisa saber onde é que está indo o seu dinheiro, precisa saber quais são de fato as medidas que são necessárias para combater essa pandemia, e que medidas que seriam para dar certo, infelizmente acabam sendo politizadas, né? Infelizmente, durante todo esse ano foi o que nós vimos, né? Então é isso. Obrigado, Feju, pelo convite, né? Estamos à disposição. Bom, eu agradeço a sua presença aqui, Flávio. Você é sempre convidado, microfone aberto aqui, você é um amigo. Professora, muito bom essa conversa, adorei. Quero convidar a senhora para participar mais vezes desse programa, porque eu acredito que esse programa deveria ter 4 horas para a gente poder começar, porque essa aqui foi a introdução. E a professora fala demais, né, Não, Feju? jamais. O que a senhora fala fica aqui, meu Deus, eu tenho que interromper por obrigação mesmo, tá? Tranquilo. Que as informações que a senhora passou aqui são informações importantíssimas. Eu tenho certeza que essa conversa da gente aqui vai repercutir. Isso aqui vai repercutir muito. Então agradeço mais uma vez. E aos ouvintes, espero que tenham gostado da nossa conversa. Eu vou encerrar por aqui o nosso programa, porque o nosso tempo já estourou, tá? Então, muito obrigado. Até próxima quarta-feira, meus amigos. Até próxima quarta-feira, se Deus quiser.